possa estar com a nossa mente e os nossos corações abertos, com os nossos sentidos voltados para o mais alto, para os ensinos que com certeza nos será inspirado nessa noite pela espiritualidade maior, pelos trabalhadores espirituais dessa casa, e que eles nos assistam, nos intua, nos inspire, para que a gente busque se aprofundar nos conteúdos das parábolas que Jesus nos deixou. Mas essa em particular, para nós espíritas, ela é muito importante, pelo fato de conter no seu bojo princípios defendidos pela doutrina espírita, que são a imortalidade da alma, a individualidade da alma, a comunicação entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual, e esse intercâmbio que pode existir, como também a vida futura, que nenhuma outra parábola de Jesus ele trata da vida futura. Essa é a única. Um outro particular que tem também nesta parábola é o fato dela conter nome próprio, Tem Lázaro, é a única parábola também que contém nome próprio. Nenhuma outra tem. E nessa contém dois nomes, que são Abraão e Lázaro. Então ela tem essa particularidade. Particularidade esta que faz com que muitas pessoas de outras agremiações religiosas chegam a afirmar que não se trata de uma parábola, e sim de uma história, de um fato ocorrido, uma história que aconteceu literalmente. O que é pouco provável, a gente vai ver, durante o estudo a gente vai perceber isso, que não tem como essa narração não ser uma parábola. E outros também dizem que não é uma parábola e também não é um acontecimento, mas sim uma prosopopeia, que também não faz nenhum sentido. E a gente vê muitas discussões, não entre nós espíritas, porque para nós essa parábola ela vem de forma muito clara corroborar os ensinamentos doutrinários da nossa doutrina espírita. Mas muitas outras agremiações, todos protestantes, mas divergentes entre si no entendimento desta parábola. Porque uns pegam essa parábola, tem debates calorosos na internet falando desse assunto, discutindo sobre esta parábola, onde que um lado afirma que esta parábola deixa de forma clara que não há vida da alma após a morte. Que quando o corpo morre, a alma também se aniquila, morre junto. Outro segmento dizendo que não, que há sobrevivência da alma. Então, assim, ela traz muitas controvérsias no entendimento deles, não no nosso. Mas para nós, como eu já disse, ela tem essa importância, porque ela deixa claro para a gente aquilo que a gente já estuda, já tem como princípio, que é a imortalidade da alma, que é a sobrevivência, a individualidade, porque lá na história, Lázaro, o rico reconhece Lázaro, reconhece Abraão, ou seja, a sua individualidade permaneceu. Então, para a gente, ela vem de forma muito, muito clara. Mas vamos a ela para... Todo mundo aqui já conhece, já ouviu essa parábola alguma vez? Todos? Nunca viu? Quem nunca ouviu essa parábola? Todo mundo ouviu, né? Que bom. Que bom, fica mais fácil para vocês compreenderem. Mas para a gente entender essa parábola, a gente tem que ver o contexto no qual
ela foi narrada. Então começa com essa frase, né? Vós procurais parecer justo aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. O que é que essa frase tem a ver com essa parábola? A grosso modo, nada, né? Só que essa parábola, ela está em Lucas, né? A partir do capítulo 16, a partir do versículo 19 ao 31. No capítulo 16 mesmo, no iniciozinho, no versículo 1, começa Jesus narrando a parábola do administrador infiel, que é uma história também, eu imagino que conhecida, né, de todos, daquele administrador que dissipou os bens do seu patrão, ele vai e despede, e esse administrador, vendo que estava sem o seu emprego, ele chama os credores, né, os devedores de seu patrão, e faz aquele acordo de conta meio tosco, né, diminuindo as suas dívidas. E aquele patrão admira a astúcia daquele mordomo. Nisso que Jesus termina de contar, e aí os fariseus que o assistia e os publicanos, eles ouvindo, os fariseus e os doutores da lei, eles, em suas mentes, eles começaram a censurar Jesus, pelo fato de, nas parábolas do Cristo, ele não jogou aquele homem na prisão. E na cabeça dele, eles diziam, se um cara roubou tanto assim, ele tinha que ser preso e pagar até o último centavo, tal é a lei. E Jesus não faz isso. Na sua parábola, na sua fala, o homem despede aquele mordomo, mas ele não manda para a prisão. Aí Jesus, conhecendo aqueles pensamentos, Jesus vai e fala essa frase: vós procurais parecer justo aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é louvável aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. E aí ele faz mais algumas considerações e ele começa a contar a parábola do rico e Lázaro. Que começa assim: havia um homem muito rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava de forma esplêndida. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que tinha o corpo cheio de chagas. Este ficava próximo ao portão do rico. Desejava alimentar-se ao menos com as migalhas que caíam de sua mesa, mas ninguém as lhe dava. Tinha por companhia apenas os cães. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E na mansão dos mortos, estando ele em tormentos, ergue os olhos e vê ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste em vida os teus bens e Lázaro somente males? Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não podem, nem tampouco os de lá passar para cá. E o rico retrucou, né? Rogo-te, ó Pai, que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho ainda 5 irmãos, para que lhes dê testemunho dessa verdade. E Abraão lhe responde, né? Não, ele continua: a fim de que não cometam os mesmos erros e venham para este lugar de tormentos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas,
ouçam-nos. Mas ele retrucou: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés nem aos profetas, tampouco acreditariam, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite. Então, quando eu falei lá no início que durante a leitura a gente ia perceber que não tem lógica desta parábola, dessa narrativa ser algo que aconteceu literalmente, porque havia um homem muito rico e um mendigo que ficava próximo ao portão do rico. Ele tinha o corpo chagado. Corpo chagado significava o quê? Lepra. Naquela época, não podia uma pessoa com doença de pele, não existia como se comprovar, fazer diagnósticos. Isso era uma coisa difícil. E essa pessoa com qualquer doença de pele, ainda mais a forma como Jesus narra que o Lázaro estava, então ele era considerado um leproso. E não podia um leproso ficar na cidade. Existiam leis expressas para isso. Se um leproso, reconhecidamente leproso, que eles tinham que sair da cidade, deixar suas casas, deixar suas famílias e ir para o leprosário. E eles não podiam adentrar na cidade a menos que ele se curasse, fosse até um sacerdote e o sacerdote atestasse que eles estavam limpos. Enquanto isso, não podia. E se ele se aproximasse de uma pessoa na cidade, qualquer pessoa, aquela pessoa e quem estivesse ao seu derredor tinha o dever legal de apedrejar aquele leproso até a morte. Isso era tido em lei. Quem fizesse isso não teria nenhuma punição. Então, por isso que é muito pouco provável que essa história fosse como tem muitos que atestam isso, que é um acontecimento, é muito pouco provável que isso tenha se dado dessa forma por causa desses costumes, né, dessa cultura da época. E a gente observa que quando o rico, quando ele chega, né, na mansão dos mortos, que ele abre os olhos, né, que é o despertar, ele olha ao longe e vê Lázaro e Abraão, Lázaro no seio de Abraão. Como eu falei no início, aí a gente observa que aquelas almas, né, o que é a alma? O espírito encarnado. Quando desencarna, torna espírito. Então, eles mantiveram a sua individualidade, que é quando Kardec pergunta para a espiritualidade se o espírito em algum momento ele perde, se ele conserva a sua individualidade quando desencarna. Aí ele fala: nunca, jamais o perde. Ele sempre mantém, nós sempre mantemos a nossa individualidade. Na medida que nós desencarnarmos, vamos ser o que nós somos aqui hoje. A gente vai conseguir ir para onde os nossos feitos nos mandar, para onde o peso do nosso perispírito vai nos enviar, mas com a aparência, mas também a gente sabe que o perispírito ele é plástico, né, moldável, né? Então a gente molda ele da forma que a gente bem entender, mas quase sempre os espíritos eles mantêm a forma da última reencarnação, até mesmo para que aquelas pessoas que conheceram ele, que ele teve um leque de conhecidos, de amizade, de parentes, para que o reconheça de pronto, eles mantêm aquela forma que teve na última encarnação. Então vamos conhecer agora aqui os pormenores dessa parábola. Então havia um homem muito rico, né, e um mendigo. Essa narrativa ela põe em evidência os dois pontos extremos da humanidade, que é a riqueza no seu mais alto esplendor e a pobreza extrema, né? O mais baixo grau de miserabilidade que uma pessoa pode chegar
é retratado na pessoa de Lázaro. Porque quando Jesus fala que o homem muito rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, ele estava, quando ele fala de púrpura, do linho fino e púrpura, ele queria dizer a dimensão da riqueza desse homem. Porque púrpura era um pigmento muito caro, que só podia ter uma roupa tingida com este pigmento alguém que fosse muito rico. E na história tem um dos imperadores de Roma, não me lembro agora qual, se Júlio César ou se outro. Só sei que um desses imperadores, não sei se Marco Antônio, Júlio César, não sei qual dos dois, que ele baixou um decreto, uma lei, que ninguém podia usar a cor púrpura além da família real. E essa lei era passível de prisão, não podia utilizar. Porque o que era a púrpura? A púrpura, ela é tirada do molúsculo que é desse tamanhinho assim, ó. Cada bichinho desse gira em torno de 2 gotinhas. Você olha para ela, é um pigmento clarinho. Aí quando expõe ao sol, ele dá aquela cor que é meio lilás, meio roxo, é uma cor muito bonita. E ela muda muito, mas só quando exposto ao sol. Então eles faziam, você imagina para tirar uma quantidade para atingir aqueles mantos, né, que as roupas era composta, né, tinha várias peças e aquele mantos enorme. Então aquilo era a cor da realeza. Então se esse homem ele se vestia de mais baixa expressão do que é ser pobre. Porque o que é um pobre? O pobre é aquele que ele consegue prover a sua alimentação, mesmo que precária, mesmo que de manhã ele coma apenas um pedaço de pão seco ou com um pouco de café, mas que meio-dia ele possa comprar um marmitex pelo menos pequenininho, mas que ele saiba, ele tenha onde morar, ele provê a sua moradia, por mais precária também que possa ser, mas ele consegue prover isso, com todas as dificuldades. Isso é um pobre, que ele não tem nada de supérfluo. Agora, essa condição aqui não. Isso aqui é alguém que está abaixo da linha da pobreza. Porque o mendigo, quando o dia amanhece, é alguém que ele não sabe a que horas ele vai comer, nem se vai comer. Então, isso é estar abaixo da linha da pobreza. Não é só ser pobre. Então Jesus coloca, né, esses 2 pontos extremos, dois pontos extremos e muito marcantes na nossa sociedade, não só naquele tempo, como nos dias de hoje. A gente vê muito isso. E ele vai nos dizer, né, que o Lázaro ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa daquele rico. Quando a gente fala em migalhas, a gente pensa logo em farelo de pão, ou de biscoito, ou um grão de arroz que caia, né, ou um grão de feijão, mas naquele tempo acho que não tinha nem arroz nem feijão. É isso que a gente entende, né, como migalhas. Só que migalha aqui tinha outro sentido. Não era simplesmente, era algo que caía sim, mas não era farelos. Jesus falava de uma época longínqua, até daqueles tempos que ele esteve conosco. E nesse tempo longínquo não existia talheres. Então, as famílias abastadas, as famílias ricas, elas utilizavam os pães, aquela casca de fora, aquela casca mais dura, eles comiam. E aquela parte de dentro mais macia, que muitas vezes não chegava nem a assar direito, que aqui a gente vai chamar de miolo de pão, né? Aquilo ali era usado para limpar as mãos, porque se comia com as mãos, não tinha talheres. Então se enfiava a mão na comida. Você imagina como você ficar com as mãos sujas, né? E passando na roupa. Não tinha como, ainda mais estava com púrpura, né? A roupa não podia estar molhando de tempero, de comida. E não tinha também guardanapos, claro. Então, as migalhas eram isso. Então, era a massa de pão. E quem era muito rico, como este homem era, ele nem utilizava o miolo do pão, aquela parte mais molinha. Eles mandavam preparar
aquelas massas especificamente para esses momentos. Olha só que interessante. E ali, aqueles ricos, né, eles banqueteavam. Então, banqueteava já te dá a ideia de um banquete. Então, tinha muitas pessoas ao seu redor para comer. Você imagina que cada um limpando suas mãos. Aí eles iam jogando. E aquilo, os servos vinham, limpavam e davam para os cachorros. Então, era esse o alimento que Lázaro desejava ao menos comer. Só que ele não comia, porque era dado para os cachorros, não para ele. Talvez ele conseguisse ali, né, dividir com o cachorro alguma coisa. Isso é para a gente ter ideia do contraste que Jesus coloca, né? Depois a gente vai ver, né, aquela primeira frase lá: o que é louvável aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. E aí Lázaro morre, né? E é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Isso aqui é outra discussão que tem muito entre os nossos irmãos, porque eles falam que quando o rico está em tormento, o rico fala: manda Lázaro que molhe o dedo, né, na água e venha me refrescar a língua. Ele fala, mas como? Eles falam, né? É um debate bem interessante. Eles falam assim, eu acho interessante assim, do entendimento, né? Que a gente fala pra gente, é tão claro, né? Só que eles têm uma dificuldade muito grande de compreender isso. Ele fala assim, como? Quanto a gente diz que é levado, é ressuscitado em corpo, porque espírito não tem dedo, espírito não tem língua, como é que ele pede para molhar a língua que está atormentado na chama? Mas o Lázaro ele foi levado pelos anjos, mas o espírito, Lázaro, não aquele corpo chagado, aquele corpo com certeza foi jogado lá numa vala comum ou na geena, como era comum naquela época. Quem não podia ter um sepultamento era jogado na geena, que era aquele lugar onde se queimava o lixo da cidade, e aquele fogo não podia apagar, porque tinha que estar sempre jogando lixo ali para alimentar aquele fogo. E animais mortos, pessoas que não tinham quem fizesse um funeral decente, também seria jogado ali. Só que quem vai para o seio de Abraão é o espírito Lázaro, não o corpo chagado de Lázaro. E o rico foi sepultado. Então, eles falam, Lázaro foi levado pelos anjos. O rico também morreu. Porque se tem duas coisas na morte que a gente pode dizer assim, que é bastante interessante, né, admirável, é que a morte, ela é democrática. Para todos. Por incrível que pareça, ela é democrática. E tem outra peculiaridade também, ou outra qualidade da morte. Ela não é corrupta. Ela é incorruptível. Imagine se a morte fosse corrupta. Então não tem dinheiro que a compre. Se é para morrer, vai morrer. Não aceita não, propina, não tem nada disso não. Então a morte, ela é democrática e incorruptível. Ninguém corrompe a morte. E aí o rico, como não conseguiu, né, dar ali alguma reserva de púrpura, alguma grana, teve que ir também. Morreu, mas aí ele foi sepultado. Porque enterro de rico é um acontecimento, né? Você imagine naquela época um homem na posição dele, como que não foi esse funeral? Quantas carpideiras não estavam ali chorando, né? Que naquela época os ricos morriam, tinham as carpideiras pagas, né? Carpideiras são aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos enterros. Porque rico não devia ter muita gente ali que a família já devia estar de olho ali, né? Para quem vai ficar o quê, quanto que eu vou dividir, quanto, então não estava muito preocupado em chorar. Os outros também, então assim, se pagava a carpideira para chorar nos velórios. Então era um acontecimento, o enterro de rico. Aí Jesus fala que ele foi sepultado. Aí vai dizer, na mansão dos mortos era um lugar que para os judeus, as pessoas que não tiveram muito boas ações na sua existência, elas iriam para a mansão dos mortos.
Aí que depois a igreja vai dizer que, a igreja católica vai dizer que é purgatório, os gregos vai dizer que é Hades. Então, cada uma nação cada uma cultura tinha um nome para este lugar. No caso lá dos hebreus, era a mansão dos mortos. E ele ergue os olhos. Ui. Eu gosto muito de vento, mas tá soprando aqui, atrapalhando o pico aqui. Acho que deu uma melhorada. Então ele ergue os olhos. Esse erguer os olhos é o despertar. Porque quase sempre a gente lê nas obras espíritas que quase todos nós, no momento da passagem, tem um momento ali de torpor. Que você fica meio sem saber onde está, que você fica, alguns dormem um tempo, né? Esse tempo varia muito, no meu caso eu quero que seja pelo menos 2 anos, para poder eu descansar. Pois me deixa dormir assim uns 2 anos, depois eu acordo, vou ver o que tem para fazer, mas de pronto me deixa dormir. Mas assim, os espíritos mais evoluídos quase nem passa por esse torpor, né? Mas você vê que até o Frederick Fennig, né, o irmão Jacob, do livro Voltei, ele fala, né, que ele ficou ali o tempo todo, mas ele tinha, né, ele não chegou a ficar num torpor, mas ficou assim numa sensação de Bezerra leva ele até a praia, né? Você leu esse livro? Nossa, é muito interessante. Voltei. Então ele conta, ele narra todas, mas olha quem estava do lado dele, Bezerra de Menezes. É muito privilégio, né? Você desencarnar com Bezerra de Menezes lhe auxiliando. Então ele teve esse privilégio, mas ele fala mesmo dessa coisa, que aí levaram ele apoiado até a praia. Imagine uma pessoa que trabalhou como o Frederico, né? Frederic. Imagine nós que, eu, por exemplo, né, que, nossa, chego nem perto. Então, o rico, ele deve ter passado por esse momento de torpor. Quando ele desperta, aí Jesus fala, abre os olhos, aí onde ele avista Abraão e Lázaro em seu seio. Seio é o quê? Do seu lado, né? Porque o seio de Abraão, se quem não teve muito boas obras iria para a mansão dos mortos, aquele que teve as suas boas obras aqui iria para o seio de Abraão. Vocês estão observando o contraste que Jesus está fazendo, né? E lembrem da frase, a primeira frasezinha que eu falei lá, antes de adentrar na parábola. E aí, ele pede, né, para Abraão que manda Lázaro que refresque o dedo, né, na água e vá molhar a sua língua que está atormentado nessa chama. E Abraão vai lhe responder, lembra-te que recebeste os teus bens em vida? Aqui, vocês observam que os fariseus, que os doutores da lei que estavam ali do lado dele, criticaram ele por ele não ter, no final da parábola do mordomo infiel, ele não ter condenado o mordomo. Ele libertou o mordomo. Eles criticaram Jesus. Aí Jesus fala, o que é louvável aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. E aí ele coloca esses 2 personagens, um muito rico, outro muito pobre. E ele vai receber os teus bens em vida. Ele estava mandando um recado para quem? Para os fariseus. Vocês têm todas essas riquezas, né? Os fariseus, os publicanos, né? Os chefes dos publicanos. Aí ele fala, vocês estão recebendo os seus bens em vida. E ele só recebeu males. E ele coloca, né? E além disso, há um grande abismo entre nós e vós. Então, esse grande abismo não é uma demarcação, não é um lugar circunscrito, que um está aqui, o outro está lá. Esse abismo era vibracional. Então, pela misericórdia de Deus, o homem rico pôde ver Abraão e Lázaro em seu seio. Mas eles não podiam nem de sorte que o daqui não pode passar para lá, nem o de lá passar para cá. É isso que Abraão fala, né? São as palavras de Jesus que ele põe na boca de Abraão. Porque esse é o abismo vibracional.
É a vibração que não permite. Os espíritos superiores, a gente vai ver também no livro dos espíritos, eles podem transitar em umas zonas que tenha uma psicosfera bem densa. Mas esses espíritos que estão nessa condição, eles não podem adentrar e ir até onde está um espírito superior. E assim, e ele fala que não pode ir, mas não podia, além, tanto pela vibração, como pelos merecimentos. Porque o rico, ele ainda não tinha se arrependido. Observe que ele fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que venha molhar a ponta do seu dedo na água e me refresque a boca. Ou seja, ele ainda estava ali com ele aquela arrogância. Ele era um rico, ele mandava. Então ele ainda estava mandando. Quando Abraão fala: lembra-te que recebeste teus bens em vida e Lázaro apenas males, e além do mais há um grande abismo entre nós e vós. Ali ele já se tocou que algo, né, já poderia ele não conseguir mais. E aí ele fala: então rogo-te, ó pai Abraão. Ali ele já baixou a bola um pouquinho. Rogo-te, ó pai, que mandes Lázaro e a casa do meu pai, para que lhes dê testemunhos destas verdades. Então é isso, né? O que decorre durante a fala do rico e Abraão. Aqui a gente observa um ponto quando ele fala: manda Lázaro à casa do meu pai, pois tenho ainda 5 irmãos, para que não cometa os mesmos erros e venha para este lugar de tormento. Ali a gente percebe o que Jesus está querendo dizer: que aquele homem, ele não sabia que aquele proceder dele era errado. Então é isso que Jesus está dizendo, que ele não sabia. Ou seja, vocês estão totalmente equivocados, agindo, achando que vocês, por ser descendente de Abraão, estão salvos, e ser descendente de Abraão não dá salvação a ninguém. Era isso que Jesus estava tentando falar. Então, para que lhes dê testemunho dessa verdade. Eu não sabia, para que eles não cometam os mesmos erros e venham para este lugar de tormentos. Essa não é a fala do rico lá? Então aí a gente observa, ele não sabia. Aí Jesus estava mandando um recado para os fariseus: vocês estão equivocados. E aí Abraão vai dizer para eles, quando ele fala, né, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E ele vai dizer: não, pai Abraão, mas se ir alguém dentre os mortos, eles se arrependerão. E ele vai dizer: se não não acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Se não creem em Moisés e nos profetas, não acreditarão, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite. Então aqui Jesus, ele dá um nó na cabeça dos fariseus. Por quê? Naquela época, a cultura daquele povo era assim: aquela pessoa que tinha saúde, que era rica, ela era agraciada por Deus. Ela tinha as bênçãos de Deus. Aquela pessoa doente, pobre, ela estava à margem da salvação, porque ela estava sofrendo por algum castigo. Então, se é doente, se é pobre, não estava na graça de Deus. Ela estava sendo castigada ou sofrendo por algum pecado. A gente vai ver isso de forma mais clara um pouco na frente. E quem era rico, quem tinha saúde, que era o que acontecia com o homem rico, este sim estava embaixo da graça de Deus. E ele podia pagar todos os tributos, que se não pudesse pagar também estava fora da salvação. E o que é que Jesus faz? Pega o rico, que estava debaixo da graça de Deus, que aos olhos daquele povo era um abençoado, um agraciado por Deus, que na cabeça deles estariam no seio de Abraão, e eles pegam esse rico e jogam para a mansão dos mortos. E pega o mendigo, deitado no chão, com seu corpo chagado, com os cães lambendo as feridas,
que na cultura deles, aquele mendigo iria para a mansão dos mortos, ele eleva esse mendigo e põe no seio de Abraão. Você imagine o nó que deu na cabeça desses ouvintes do Cristo naquele momento. E aí a gente lembra da frasezinha que ele conta antes dessa parábola. Qual é a frase? Vós procurais parecer justo aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações. Deus sabe o que está nos seus corações e eu também sei. Era isso que ele estava dizendo. Eu também sei. Mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. E o que era elevado aos olhos dos homens? A riqueza, o poder, a saúde. Isso era elevado aos olhos dos homens. E Jesus fala que o que era elevado aos olhos dos homens era abominável aos olhos de Deus. Então Jesus coloca para aqueles seus ouvintes naquele momento, e para nós hoje também, que o ter ainda tem muita importância além do ser. O ser hoje não significa muito, agora o ter sim, esse significa. Então Jesus quis dizer, não é o que você tem, nem também o que você deixa de ter, mas é o que você é. O homem rico, ele não ficou naquela condição difícil porque ele era rico. E o pobre também não ficou numa condição privilegiada porque ele era pobre. Porque ser pobre não é condição para levar ninguém para o céu, da mesma forma que ser rico não é condição de levar ninguém para o inferno. Essa parábola, quando a gente observa ela de forma superficial, sem muito entendimento, que eu já fiz parte desse grupo, quando a gente, para mim, né, que sempre tive uma condição ligeiramente difícil, ela era um certo alento para mim. Por quê? Porque eu achava, né, que todos os ricos iam para o inferno. E que eu ia para o céu. Eu sou pobre, né? Quando passava aqueles carros, né, uma coisa assim bastante legal perto da gente, um dia de chuva, você está ali, alguém passa com o carro, te molha todinha. Aí a gente olha, né, como bons espíritas que somos, né, que Deus lhe proteja, meu irmão, que abra seu olho, que você preste atenção, que você não molhe mais ninguém, né, a gente faz isso, né? Primeira coisa que a gente faz é xingar o carro. A gente lembra da mãe dele, né? A gente lembra de tanta coisa, né? De mandar ele para alguns lugares, para que ele vá mais depressa, coisa do tipo. Né? Mas eu tenho uma alegria, vai tudo para o inferno. Quem é rico, vai para o inferno. Então, se a gente não... Aí, é isso que essa parábola está dizendo? É isso que Jesus quis dizer? Claro que não. Claro que não. Isso é o nosso entendimento, que não é diferente do entendimento dos fariseus. A gente traz muito disso com a gente. Porque é bem provável que em algum momento de nossas existências nós tivemos naquele meio. Essa cultura que a gente tem ainda hoje, de discriminação, isso vem de muito tempo. A gente continua trazendo essa cultura para o nosso meio. Então a gente tem o entendimento dos fariseus, que quem é bonito, quem é forte, é saudável, tem dinheiro, tem poder, é uma pessoa abençoada. Não, por isso não. Mas isso não significa que é o fato de ter que ele deixa de ser. Eu vou explicar isso mais na frente um pouquinho. Eu tenho quanto tempo hoje? Até às 9h30, né? Ah, é? 9h20, a gente para um pouquinho. Ah, tá. Tranquilo. Então posso falar à vontade aqui. Naquele tempo existiam as leis do puro e do impuro, né? Então essas leis, as leis de pureza, eram fundamentais. A lei do puro e do impuro era o que definia, né, quem estava perto e quem estava longe de Deus. Olha só que interessante.
A lei do puro e do impuro. O Lázaro era impuro. Ele era doente, ele era mendigo, ele era um leproso, ele era uma pessoa impura, ele era considerado impuro. E o rico era considerado puro, né? Ele era a cara da pureza. E aí o texto continua, né? Uma pessoa doente ou com alguma deficiência física era considerada impura por causa de algum pecado, uma vez que a doença era vista como um castigo dado por Deus. Você já pensou? Se você ficar doente? Mas isso é estranho para a gente hoje? Para a gente aqui, eu acho que isso não é estranho. Ou melhor, isso soa estranho. Mas quando a gente vê lugares que prometem prosperidade, que promete curas milagrosas, e aí quando essa cura não acontece, o que é falado para essa pessoa? Porque você não teve fé. Porque você não creu em Deus. Porque quem crê se cura, quem crê se salva. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você tem que passar por determinada situação, você vai passar por ela. O que a religião pode nos oferecer é nos ajudar, a nos fortalecer, a nos dar resignação, a nos dar compreensão daquilo que nós estamos passando. Quantas pessoas que a gente olha a irmã Dulce, como que aquela mulher foi doente até o seu último dia na terra. Olha a Madre Teresa de Calcutá. Então, essas pessoas não tinham fé? Né? Olha o nosso Chico. Olha a saúde do Chico, como é que era, gente. Então, de onde que a gente traz isso? De lá. Desde aqueles tempos. O contato com uma pessoa impura já era o suficiente para torná-lo também impuro e impedido de participar do culto no templo e, consequentemente, estava fora da salvação. Se eu encostasse uma pessoa que era considerada impura, ela não podia mais ficar, para ela ficar na família, ela tinha que passar por um ritual de purificação. Só que esse ritual de purificação também era pago, e nem todo mundo podia pagar. Então, pessoas que, quem podia um pouco mais, eles escondiam as pessoas, dizia que tinha feito uma viagem para poder justificar a ausência daquela pessoa, quando na verdade estava em algum ambiente ali, tentando se tratar para depois reaparecer. Tem até um livrinho, acho que é Filhos da Luz. É um livro que não é espírita, mas ele é mascarado. Que é tudo de espiritismo, mas o livro não é espírita. Então ele conta uma história mais ou menos assim, que um chefe de família, ele se vê com a doença e ele se esconde, e até que a família consegue curar ele. A história é bem interessante. Mas porque se aquela pessoa continuasse ali, toda a sua família ia ser considerada impura. Então, por isso que não podia haver contato, por isso que havia lei. Se um leproso se aproximasse, aquelas pessoas ali teriam o direito legal de apedrejá-la até a morte, e nada iria lhe acontecer, porque ele estava provocando uma situação numa outra pessoa que era pura e que ia se tornar impura com o toque daquela pessoa. Olha só que absurdo, né? Então, uma pessoa só podia participar da vida social e religiosa se ela fosse pura. Mas agora a gente vê, quem era considerado puro? Olha só. Aquele que era judeu de pai e mãe, se fosse judeu mestiço, não valia. E que conseguisse, né, estar em dia com todas as exigências da lei, principalmente com os tributos religiosos. Todas as exigências da lei, que não era fácil, que além dos 10 mandamentos, havia 613 preceitos religiosos na lei mosaica.
E isso era praticamente impossível para os pobres, porque as pessoas eram controladas pela polícia do Império Romano e pelo sistema religioso dos templos e das sinagogas. Ou seja, elas ficavam impedidas de participar dos templos e da sinagoga. E como as pessoas achavam que a única forma que elas tinham de entrar em contato com Deus era nos templos ou na sinagoga. Se você não pudesse entrar, aí você era mal visto na sociedade e também não podia ter o seu contato, não podia fazer as oferendas, que era comum naquela época, né? Fazia as oferendas de tudo, né? Era de grãos, era de tudo. Mas o mais interessante era os animais, né? Os animais vivos, para poder aquela fumaça subir, e aquela fumaça, aquele cheiro de carne queimando era que agradava a Deus. Não é a gente que gosta do cheirinho de churrasco, não, né? Era Deus. Mas eles necessitavam daquilo, né? Era a forma que eles achavam que chegava até a Deus, era oferecendo aquele incenso, né? Aí você ofertava de tudo, grãos, óleo, tudo. E aqui vem a pergunta pra gente, né? Por que uns são ricos e outros são pobres? Vamos ver. Lá no Congresso. Oi? Perguntar lá no Congresso. Ele vai dizer que é porque você não teve fé. Por isso você não enricou. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim, lá no capítulo 16 mesmo, né, na prova da riqueza e da pobreza, lá a partir do item 8, aí ele vai dizer assim, ó, de acordo com os princípios doutrinários, né, da doutrina espírita, mesmo que fosse distribuída as riquezas de forma igualitária, logo estariam em desigualdade. Porque uns saberiam empregar bem os recursos recebidos e outros não. E se todos fossem ricos, não existiria o progresso, pois faltaria mão de obra para os diversos serviços, para as diversas funções que a gente necessita. Corroborando com isso, com essa passagem, imaginemos, todos nós temos vontade de ficar rico. Ou tem alguém aqui que não tem? Eu não tenho. Tem não? Você já é rica, né? Não, eu não tenho, eu não sei o que eu tenho comigo, que eu tenho um sentimento assim, não sei se é porque eu sou socialista. Ah, tá. Então, eu acho assim que o que é para mim, é para você também. Ah, sim. Sim. Eu não tenho vontade de, igual eu vejo gente assim com aquela gana. Ah, tá. Eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir aquilo, e se acaba igual um pobre coitado para poder ter uma coisa que às vezes nem vai trazer felicidade para ele. Sim, eu estou te entendendo. Mas eu digo assim, ser rico no sentido de você ter uma vida um pouco mais tranquila. Não vou dizer ser rico, os outros ser pobres, mas ser rico. Você poder ter alguma coisa. Você poder ter um carro para se locomover, você poder ter uma casinha mais ou menos para morar, você poder comer aquilo que você gosta de comer, poder ajudar aquela pessoa que você gostaria de ajudar e muitas vezes você não tem como. Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo gostaria, não é mesmo? E o que eu vou... Vamos aqui imaginar uma situação hipotética. Uma quantia que seria ser rica, ser rico. 100 milhões é uma pessoa rica, ter 100 milhões? É? Seria? Não, eu não sei, porque R$1.000 sobrando na conta, pra mim já é ser rico. Nossa, pra mim é uma festa. Então, mas assim, bom, Por aí 100 milhões não é rico, não. não é não? Ixi Maria, eu pensei que era. Mas veja bem, mas vamos imaginar, não é rico, mas é um bom dinheiro. Vamos imaginar que todos nós aqui em Vila Velha, não só nós aqui no Feijão, mas todos nós em Vila Velha ganhamos, cada um de nós, 100 milhões de reais.
precisa ser dólar não, é reais mesmo. Se eu ganhasse esse dinheiro, a primeira atitude minha é parar de trabalhar. A primeira. Trabalhei minha vida toda, eu vou descansar agora, vou parar de trabalhar. Mas aí, se todos tivessem o mesmo pensamento que eu, mas eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero. Eu não vou mais comprar comida, porque eu vou comprar minha comida pronta, não vou mais comprar comida para eu fazer. Mas eu vou contratar uma empregada, mas a empregada também ganhou 100 milhões, não vai querer trabalhar na minha casa. Então vou comprar comida pronta no restaurante. Só que no restaurante também todo mundo ganhou 100 milhões. Eles não vão... Ninguém vai fazer nada. Andar de ônibus eu não vou também, porque eu tenho 100 milhões. Aí eu vou comprar um carro. As concessionárias daqui estão fechadas, porque todo mundo ganhou 100 milhões para viver a vida. Mas eu vou para Vitória. Eu consigo chegar até lá e vou comprar um carro lá e vou andar de meu carro. Mas aqui também não tem lugar para comprar comida, para lavar roupa, não tem nada. Mas eu vou para Vitória. O pessoal de Vitória ainda está normal. Aqui em Vila Velha que está todo mundo rico. E aí eu vou para lá. Aí eu vou lavar a roupa lá, meu carro dá defeito. Eu tenho que chamar uma oficina de fora, porque aqui também não tem. Porque todo mundo ganhou 100 milhões e pensa como eu. Aí, o que vai acontecer? Vai ter você, ou você, que vai ter um insight. Vai dizer assim, ó, tá todo mundo indo buscar serviços básicos em outro lugar. Eu vou abrir aqui uma lavanderia. E vou elevar os preços, porque essas pessoas têm muito dinheiro. E eu vou elevar. Aí ele vai abrir uma lavanderia, você vai abrir um restaurante, você vai abrir uma oficina, e aí cada um vai fazer uma coisa. E vai ganhar dinheiro. Mas vai ter outro que não vai estar nem aí. Que vai estar usando 100 milhões. Porque para quem nunca teve dinheiro, eu acho que 100 milhões acha que não acaba nunca. Não tem aquele filmezinho bobo, mas até que a sorte nos separe? É muito engraçado, assim, mais ou menos daquele jeito. E aí eu vou, mas vai chegar um dia que esses 100 milhões que eu peguei, que eu acho que é tanto dinheiro, mas ele vai sumir. E o que vai acontecer? Eu e quem pensou como eu vai voltar a ser funcionário seu, de quem pensou diferente. Então, deu para entender por que existe pobres e ricos? Por que não pode, né, todos viver no mesmo nível? Porque se todo mundo tiver dinheiro, se todo mundo se considerar rico, não vai querer fazer nada. E ele que... não vai haver progresso. E ele que montou o que você montou mesmo? Lavanderia. A lavanderia. Ele que montou a lavanderia, ele também não vai trabalhar, ele vai contratar trabalhadores, só que ele vai ser esperto. Ele vai trazer até com um precinho um pouco mais alto, um funcionário de fora, que sabe que todo mundo aqui é rico, o pessoal vai cobrar uma taxa a mais para vir. Ele vai ganhar, mas ele também não vai trabalhar, ele vai ficar meio, mas vai quebrar a cabeça, vai ter dor de cabeça com funcionário, vai ter todos esses percalços que um empresário tem, porque a vida de empresário também não é só mil maravilhas, né? Vamos aqui achar que ser rico, quem é rico e é empreendedor, a vida deles não é brincadeira também não. Principalmente num país como o nosso, né? Com uma carga de imposto tão grande como nós temos. Então, por isso que não pode haver. Porque vai ter aqueles que têm esse feeling, né? essa veia empreendedora, e vai ter aquele que vai querer mais, que não leva jeito para os negócios. E já que não leva jeito para os negócios, tem mais é que trabalhar mesmo. Não pode ser rico. Então, essa explicação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito boa. Porque mesmo se todos recebessem a mesma quantidade, não sairiam todos com os mesmos rendimentos daquele valor que conseguiu. Comentário daqui a pouquinho, senão ela perde o raciocínio, tá? Só um segundinho. Então, a doutrina espírita nos conscientiza que tanto a inteligência quanto o dinheiro nos foram emprestados por Deus. Ou seja, a gente não tem nada, né?
A gente é mordomos, né? Como Jesus fala lá na parábola do mordomo infiel. Nós somos administradores dos bens que Deus nos confiou. Então, o dinheiro, né, ele serve para ajudar no progresso do bem comum, auxiliando assim os mais necessitados, e a inteligência para quê? Para instruir e direcionar as mentes menos intelectualizadas. Então, se eu tenho dinheiro, se eu sou rico, eu tenho que buscar progredir de alguma forma. E se eu estou fazendo girar, fazendo o progresso acontecer, eu estou auxiliando outras pessoas. Porque se eu invisto numa empresa, eu vou dar trabalho para outras pessoas. Uma vez que eu estou dando esse trabalho para ela, eu estou proporcionando para ela uma vida digna. Porque o trabalho dignifica o ser. Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho que ter essa preocupação. Não simplesmente viver esbanjando sem nenhuma preocupação. E se eu sou inteligente, se eu tenho essa inteligência, como a gente vê, né, os evangelizadores, né, que buscam evangelizar as crianças, os monitores de estudos, né, que auxiliam tanto as pessoas que vão em prol de esclarecimento. Então, de certa forma, você está contribuindo com aquele entendimento que você teve, né, você está contribuindo, auxiliando outras pessoas a compreenderem, muitas vezes uma coisa que ela vê várias vezes, mas que ela tem um entendimento diferente ou não consegue perceber de fato, né, o que está ali naquelas linhas, e você, com seu entendimento, você vai e auxilia. Então, ser rico ou inteligente não deve ser entendido como prêmio ou um privilégio, mas como uma oportunidade de praticar as leis de Deus. Então, ser rico ou inteligente, porque tem gente que é muito inteligente, né? Tem pessoas que têm uma inteligência assim fora do comum, que faz cada coisa, que inventa, que você vê assim, mas que mente brilhante. Então não pode ser entendido como um prêmio, né, que ele é um privilegiado. Não, tem que ser entendido como uma oportunidade. Uma oportunidade de cumprir as leis de Deus. Que se ele tem aquela inteligência, não é por acaso. De certa forma, ele já desenvolveu, a gente sabe também disso, que essas inteligências elas são construídas ao longo das existências, né? Mas que ela não pode chegar aqui simplesmente, ou então ser usada, né? Que a gente vê também muitas mentes criativas e inteligentes, mas a serviço do mal, né? A gente vê muito. E na questão 814 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Por que Deus concedeu a uns riqueza e poder e a outros a miséria? Uma pergunta bastante interessante, né? Que é por que uns são ricos, têm poder, e outro nasce como Lázaro, né? Que a gente vê tantos por aí afora. E a resposta é: para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Olha que interessante, né? Para experimentá-los de modo diferente. Então, se nós fomos ricos em outra existência, fomos experimentados lá. Será que passamos? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí nós estamos agora, eu estou falando nós e eu, tá, gente? Não quero dizer que ninguém aqui está na minha situação, não. Mas diz que a gente tem que falar na primeira pessoa do plural. Então nós estamos, que eu não quero ser pobre sozinha, é isso. Nós estamos passando agora pela experiência da pobreza, das dificuldades. Será que qual vai ser a nossa nota? A gente já viu que ser pobre não é pré-requisito para ir para o céu. Da mesma forma que ser rico não é pré-requisito para ir para o inferno, né? Igual eu pensava que já que era rico, Jesus também falou que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha que o rico entrar no reino do céu. Eu estava confiante. Ou seja, não entendia nada, né? Estava totalmente perdida. Então, aí a gente
é experimentado. Então, se a gente não aprende, se a gente hoje é rico e a gente não aprende ser humilde durante a nossa riqueza, a gente vai aprender a ser humilde na pele do Lázaro. Porque a gente vai ter que trabalhar em nós essas qualidades, essas virtudes. Ela tem que ser trabalhada para experimentá-los de modo diferente. E aí ele pergunta na 815, né? Qual prova é mais difícil, a riqueza ou a pobreza? Muita gente pensa que a prova mais difícil é a pobreza, né? E ele vai responder, tanto uma quanto a outra. A miséria, ou seja, a pobreza, né? Ela provoca as queixas contra a providência divina. E a riqueza incita todo tipo de excesso. Então, se nós conseguirmos na riqueza exercitar a humildade e na pobreza a resignação, construiremos o nosso caminho para um mundo mais feliz. Então, ele fala aqui que tanto uma quanto a outra. Mas eu quero crer. Eu não sei se eu já fui rica, eu acho que eu não fui ainda não. Eu acho que ainda vou ser. Eu acho que eu não fui ainda não, acho que não. Eu quero crer que eu não fui rica ainda não. Mas eu acho que a prova da riqueza, ela é muito mais difícil que a prova da pobreza. É só você imaginar a quantidade de pessoas pobres que buscam a Deus e a quantidade de pessoas ricas que não querem saber de Deus. Porque quando a pessoa ela é muito rica, quando ela consegue prover tudo que ela quer, ela está aqui agora, daqui a pouco ela vai estar onde ela quiser, ela tem seu próprio avião, ela vive sem... o que ela pensar, ela tem. Ela começa a se sentir semideus. Ela não precisa lembrar de Deus para nada. E a pobreza, eu acho que ela nos aproxima mais de Deus. A pobreza, as doenças, dizem que a doença é o tratamento de beleza do espírito, né? E é verdade, porque é na doença que a gente reflete, é na doença que a gente realmente se volta para as coisas do alto. Mas se eu sou muito rica, se eu tenho dinheiro para prover tudo que eu tenho, inclusive para a doença, por pior que ela seja, mas se ela tiver que me matar, vai me matar. Que a gente já viu que a morte é democrática. Mas assim, eles têm pelo menos a sensação de que fez tudo o que podia fazer. E nós, nas nossas dificuldades, quando alguém nosso fica doente, que a gente vai para uma fila para um corredor de hospital, quando a gente fica numa fila de transplante, então a gente fica sempre com aquela sensação que a gente não fez tudo que se a gente tivesse dinheiro teria feito. No caso do rico, ele não tem nem essa sensação, que eles fizeram tudo. Aí, no máximo, eles podem até blasfemar contra Deus. Mas eu quero crer que a prova da riqueza, ela é mais difícil. Tem um livro... alguma coisa... O livro é meu e eu não consigo lembrar o título. Alguma coisa reencarnação. É do Espírito Domingas. Ele é editado pelo Dr. Inácio e Dr. Odilon. Onde ela faz um trabalho parecido com o que André Luiz faz. E ela vai entrevistar aqueles espíritos que estão já indo para o Ministério da Reencarnação, né, se preparando para o reencarne. E ela começou a visitar 2 espíritos que estavam prestes a reencarnar. E quando foi quase no dia de acontecer a reencarnação, ele desistiu. E ela falou assim, mas meu irmão, tá tudo certo, seus pais estão te aguardando. Aí ele falou assim, não, eu não vou conseguir, porque eu vou ser muito rico. E eu já passei 2 vezes por essa prova e sucumbi nas 2. E eu quero me preparar mais, porque se eu for agora, eu vou sucumbir de novo. Então, eu acho que a prova da riqueza, ela é realmente mais difícil do que a prova da pobreza. E lá no livro Céu e Inferno, naquele capítulo dos Espíritos Felizes, tem a história da Condessa Paula. A Condessa Paula foi condessa na sua última existência. Então ela era muito rica,
ela era muito bonita, ela tinha um casamento muito feliz e ela era uma pessoa maravilhosa. Então ela se vestia de plebeia para ajudar os pobres. Então ela era uma pessoa assim admirável. E ela dá uma comunicação, pouco tempo depois do desencarne dela, na Associação Parasiense de Espírita, né? Associação Espírita Parasiense, Ela dá uma comunicação e aí eles conhecendo a história dela, né? Ele pergunta assim: a senhora nessa sua última existência, a senhora não experimentou nenhum tipo de tristeza e de sabor? Ela falou assim: é verdade, eu não experimentei. Só que ela morre cedo, ela morre com 30 e poucos anos. Aqui quem é rica, bonita, né? Que é muito bem casada, vai querer morrer com 30 e poucos anos? Não vai, né? E ela morreu com 30 e poucos anos. Aí ela falou assim que não, mas que ela já tinha tido muitas provas difíceis. E muitas delas, ela mesmo pediu. Ela falou: tive que comer muitas vezes com o suor do meu rosto. Eu sofri muito. Só que eu pedia essas provas, eu nem necessitava mais delas, mas eu pedia para me fortalecer e eu poder suportar essa que eu vim agora por último. Olha que interessante. Mas aí tem também o da... acho que é Lisbeth, aí já é um espírito sofredor. Ela também conta a história dela. Ela foi uma mulher nobre também, mas ela fala que ela foi soberba. Então ela estava ainda, ela tinha desencarnado há mais de 100 anos e estava ainda no estado de sofrimento. Então, ou seja, uma foi muito rica em uma existência e conseguiu, né, passar com louvor, mas ela tinha se preparado muito tempo antes. Na 816, Kardec volta a perguntar, né? Estando rico, sujeito a maiores tentações, né? Porque o dinheiro, né? A riqueza excita todo tipo de excesso, né? Também não dispõe de maiores meios para fazer o bem, claro, né? Da mesma forma que ele está sujeito a todo tipo de excesso, ele também tem mais condições, se quiser, assim fazer o bem. E eles vão responder, né? Mas é justamente o que nem sempre fazem. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e ele nunca julga possuir o bastante para si mesmo. Mas é bem desse jeito, né? A pessoa, quanto mais tem, mais ela quer. E é como se diz na gíria, né? É como se fosse um saco sem fundo, né? A pessoa, ela já tem um poder aquisitivo, ela já tem... Tem gente que tem tanto dinheiro. Aí você fica assim pensando: gente, para que a pessoa quer tanto dinheiro? Ah, no banco eu tenho 2 milhões, eu tenho não sei quantos milhões. Para que quer tanto dinheiro? O que vai fazer com tanto dinheiro? Aí amanhã, depois desencarna, e aí? Para os herdeiros brigarem? É verdade, é verdade. Um mata o outro mata o outro. Que o outro mata o outro e assim por diante, né? Então, assim, é desse jeito, né? Eles nunca se julgam que têm o bastante para si mesmo. Então, aqui a gente vai para finalizar, né? Estou vendo ali que minha hora está chegando. Essa imagem, ela é bastante interessante. É pena que a resolução não está muito boa. Mas a gente vê, né, uma senhora muito bem vestida, passando cheia de sacolas, né? E uma outra sentada na calçada, dando alguma coisa para 2 crianças, né, maltrapilhas comer. E a pergunta é, né? Que tratamento estamos dando aos Lázaros que nos rodeiam? Mas aí você pode me dizer assim: mas Raimunda, eu não conheço nenhum Lázaro nesses moldes. E hoje fica difícil, né, para a gente realmente encontrar esse tipo de situação. Porque a gente sai do nosso condomínio dentro do nosso carro. Saiu da portaria, levanta os vidros, a gente vai embora. Se a gente vai para o shopping, a gente entra no estacionamento e vai para o shopping. Lá não tem mendigo. A gente vai para o supermercado, a gente também entra no estacionamento, ali a gente faz nossas compras, a gente volta, também não tem mendigo. Então fica difícil. Mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver. Tem muitos Lázaros ao nosso derredor.
não com a pele chagada igual era o que estava lá na parábola. Mas a gente vai encontrar pessoas mendigando a nossa atenção, muitas vezes o nosso olhar, muitas vezes um cumprimento, por mais simples que seja, a gente sempre vai encontrar Lázaro em torno de nós. Então, o que essa parábola veio trazer para nós? Que nós possamos nos preocupar com o nosso interior, porque o nosso exterior, não importa se ele está com uma roupa de grife, se o carro dele custa 300 mil, não importa também se ele está descalço, mendigo, não. O que importa é o seu interior. O que Jesus fala que é louvável aos olhos dos homens? O ter. Mas é abominável aos olhos de Deus. Porque o ter simplesmente não nos leva a lugar nenhum. Da mesma forma que o sofrimento por sofrimento apenas, também não nos leva. Só que aquele mendigo, né, o Lázaro, Jesus não fala que ele reclamava, Jesus não fala que ele murmurava, ele apenas queria se alimentar, porque é uma necessidade física. A fome, você querendo ou não querendo, você vai sentir fome. É uma necessidade orgânica, né? Então você não tem como fugir dela. Então ele desejava apenas aquilo, mas sequer ele blasfemava, porque o outro tinha muito e ele não tinha nada. Então que nós nos contentamos com o que a gente tem. Não importa o que, como que é a nossa vida, como que é as nossas compras, como que é a situação que a gente vive. Demos graças a Deus por isso, porque como a gente viu na questão 814, provavelmente a gente pediu para que viesse como foi a Condessa Paula. Quantas vezes ela pediu que viessem situações tão difíceis e nada é por acaso. Tudo tem um propósito e uma razão de ser. E Emmanuel nos fala que ninguém passa por um sofrimento de grande expressão que a misericórdia de Deus não esteja ali por trás. Ou seja, a gente não passa por nada, mas nada mesmo, que a gente não mereça ou não necessite. Ou seja, ou a gente fez por merecer, ou a gente necessita daquela situação para crescer. Então, que a gente leve isso com a gente, que a gente busque no nosso interior olhar mais para aqueles que está abaixo da gente. Que quando a gente olha para baixo, a gente se sente rico. Porque se a gente for olhar para cima, a gente vai sempre se sentir pobre. Porque se a gente olha ao nosso derredor, a gente vai encontrar muitas pessoas que daria tudo para ter metade do que a gente tem. Não é nem tudo que a gente tem. A gente pode andar, a gente pode ouvir, a gente pode falar. Trabalhar. A gente pode trabalhar. Então, assim, olha quantas riquezas a gente tem. Então, que a gente possa usar as riquezas que nós temos para auxiliar os outros naquilo que ele necessitar naquele momento e que a gente puder, e a gente não nunca diga não naquilo que a gente possa fazer. Lembrar do lema, né, da nossa doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E aqui a gente vê de forma clara, né? Porque o rico, ele foi para a mansão dos mortos porque ele não praticou a caridade. Ele conhecia aquele mendigo e ele não deu bola para ele. Tanto ele conheceu que depois ele fala o nome dele. Mas ele não fez nada, nem as migalhas ele dava. Então, ele não praticou a caridade. Não era o fato dele ser rico, é o que ele fez com a riqueza que ele tinha. Então, que Jesus nos ampare. Eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço a paciência, né, a atenção, e que a gente possa voltar para casa com os nossos corações abastecidos da paz que emana nesse lugar.